Fala, senhores, estamos aqui de novo no sofá, mas pode ficar tranquilo, hoje não é polêmica não. Hoje eu tenho um negócio bacana de se falar. Eu vou falar aqui como você deve proceder para comprar uma moto, o que você deve olhar, o que você deve fazer, quais os argumentos você deve ter, a melhor época de compra, a melhor época de venda. Então vamos lá. Eu costumo comprar moto da região de São Paulo. O paulista, ele trata muito bem os veículos dele. Eu não gosto de comprar motos de regiões litorâneas, tipo Rio de Janeiro, Espírito Santo, de regiões de praia. Porque a maresia, às vezes ela tá ali, tá comendo ali, você não tá vendo o que ela tá fazendo dentro da sua moto. Eu prefiro optar por Campinas, por esses lugares mais de São Paulo. O que você deve fazer primeiro na sua moto? Primeiro você deve pedir um vídeo. Hoje os celulares filmam em alta resolução. Então você vai pedir fazer um vídeo para você de relação, pneu, vai escutar o barulho do motor, se você for comprar uma moto de longe. Depois você vai pedir a placa dele e vai fazer uma terceira visão. Hoje na internet tem um monte de site desse. Você paga R$29 ou R$35 e você, pela placa ali, você vai ficar sabendo quantos donos a moto teve, se a moto tem multa, se a moto tem sinistro, se a moto tem... o que a moto tem. Você faz a limpa completa na moto. Depois você começa a especular a pessoa. Você vai falar, pô, essa moto é o quê? O primeiro dono? Se ele falar que ele já está mentindo, você já pegou ele ali. Essa moto está com DOC ok, aí você já vai ter certeza ali. Eu sempre faço isso, porque geralmente na minha cidade o custo de vida aqui é muito alto. Geralmente eu trago. Outra coisa também que eu costumo fazer é o seguinte: eu costumo comprar a moto em julho e junho. Aí você pergunta assim, por que, Vinícius? Porque é o seguinte, muitas pessoas têm essa moto na garagem como samambaia, para a sogra ir lá ver que ele tá com a BMW dentro da garagem. Pô, meu chinhão tá bem, comprou um motão, tá bonito. E geralmente essas pessoas fazem assim: Natal comprou presente para a sogra, para o passarinho, para o papagaio. Ano Novo viajou, Carnaval foi para a praia, Semana Santa viajou. Ninguém aguenta isso, manjar e não ter de onde tirar aquilo. Então vai chegando ali para abril, maio, começa o inverno. E aí ele conversa com a esposa e tal, o que a gente vai fazer? Nós estamos com o cartão de crédito apertado, como é que nós vamos fazer? Aí ela vira para ele e fala assim, vende a moto. Aí o cara está desesperado para vender, você vai lá e compra a moto à vista, no dinheiro, chora. Por exemplo, em todas as minhas motos eu fiz isso. Eu caí mais ou menos 2.000 abaixo da tabela. E a época boa de vender é a época de verão. Porque aí todo mundo vai querer andar de moto. Verão, não vai querer ficar andando de moto no inverno. Então tem muito disso. No verão, as nossas motos, a tabela vai lá em cima. No inverno ela dá uma caída. Repara isso pra você ver. E o pessoal de São Paulo é muito bom de lidar. Pessoal bacana. Você pode ir sem risco. Eu já fui com dinheiro no banco. O que você vai olhar na moto? Eu costumo o seguinte: se eu estiver perto da moto, eu dou uma despistada assim, dou uma passada de mão debaixo do protetor de motor. O protetor de motor, o que acontece? A moto é para andar em estrada de chão, mas também não é para você colocá-la numa trilha onde vai os trilheiros aí. Então quando você coloca ela numa trilha, que você detona, que você é cupim de ferro, ela vai ter umas ranhuras de baixo. Aquele plástico é um plástico muito duro e quando ele arranha, ele abre uma valeta mesmo e a cicatriz é feia. Então você passou a mão ali, se tiver pouquinho não tem importância não, mas se tiver aquela cicatriz ali, aquele troço, o cara moía ela. Pode contar que o cara moía ela. Olhar os discos de freio. Os discos de freio ali você tem a identidade da moto. Você tem toda a identidade da moto no disco de freio. Se o cara esgoela a moto, você pergunta para ele assim, como é que você anda de moto? Você é o mais agressivo, é o mais tranquilo? Ele, não, eu sou tranquilo, usa a moto só para ir na padaria. Aí você já vai olhar o disco de freio. Se o disco de freio dele tiver assim, com aquele carocinho mais gasto, muito arranhado, dependendo do ano da moto, você vai ver que ele era kamikaze, ele gostava de acelerar. Por quê? Porque quando o cara é kamikaze, ele tem que parar,
parar rápido, e aquilo vai dando um aquecimento no disco, ele vai formando mais ranhura e vai gastando o disco, e você vai ver que vai ter um gasto prematuro naquele disco. Pô, essa moto é 2016, essa moto não era para estar com esse disco desse jeito. Você vai olhar a relação. Por quê? Porque a relação é um item caro. Se bem que hoje não é mais um item tão caro assim. Eu comprei, como eu falei para vocês, uma relação de R$450. Ah, mas R$400? Pô, filho, antigamente só tinha Regina para colocar, era 1.900, né? Para uma BMW, para rodar 50 mil quilômetros, é bom pra caramba, 450, eu dou. Você vai perguntar a ele, você vai olhar pneu, que pneu também, você vai reparar o da frente, vai reparar o de trás, pneu também é um custo bem alto. Se ela tiver protetor de motor, você vai olhar lá de frente. Se o protetor de motor tiver um pouquinho assim, ó, 2 dedos aqui encostando na carenagem e 3 aqui, esse cara tomou tombo com essa moto. Tomou tombo assim, essa moto cai muito parada. Mas a ponto dele entortar ali é porque não foi parada não. Aí você vai olhar as características do lado do protetor. Eu, por exemplo, como eu falei para vocês, o meu protetor ele bate, arranha, eu venho com a lixa e jogo um spray para maquiar aquilo ali. Então você vai olhar ali e vai ver se tem ranhuras ali no protetor. E vai olhar também no peso do punho. Isso que indica se a moto caiu, o peso de punho. Aí você vai ver se ela caiu parada, se o arranhão fez assim. Porque quando cai parada ele só dá uma machucadinha. Quando você cai, ela sai arranhando. Você vai olhar o retrovisor sempre encosta, ele dá um arranhãozinho no retrovisor, na pontinha do retrovisor. A pintura, se ela foi pintada, se a moto estiver com adesivo original, porque você não consegue achar o adesivo original, aí tem muita gente que coloca um adesivo maior um pouquinho, menor um pouquinho. Tá? Então isso são as coisas que você vai olhar na moto. Para você saber se o cara empina a moto. Então assim, se o cara empinou, você vai olhar de trás assim, põe ela no cavalete, ou pede para segurar a moto reta, e você vai ver que a coroa dele está um pouquinho assim. Ó. Se a coroa tiver um pouquinho assim, pode contar que o cara empinava. Porque na hora que ele está dando grau ali, ele está forçando a coroa, e a coroa vai fazendo assim, ó, na posição que ela fica ali. Então você pode contar. Se o cara dá bob, o RL que eles falam, eu adorava fazer isso. Eu hoje nessa moto eu não faço mais isso. Mas eu adorava, eu andava muito nisso. Você dava o RL, quando você cai, o quadro vai estar um pouquinho assim, ó. Porque a hora que você cai às vezes de lado assim, ó, ela dá uma porrada e a balança dá uma entortada pro lado de cá. Outra coisa que você deve olhar também é o barulho do motor da moto. Olha, o barulho do motor da moto é esse. Se ele estiver rodando assim, suave, sem bater casquilho, sem fazer nada, a moto está em perfeita condição. Aí você vai perguntar, você colocou vela de lítio? Você colocou filtro esportivo? Você trocou o óleo dessa canela? Eu, por exemplo, eu uso um programa, eu me habituei a fazer isso. Ele chama Carango. Não ponho quilometragem de gasolina nele não, eu coloco só as peças que eu troquei. Quando eu vou vender a moto, eu imprimo aquela relação e passo, vai ver ali, ele trocou o óleo tanto, ele pneu, isso aí é bom pra caramba, tá? Porque aí evita também dele ficar toda hora te ligando, como é que você trocou óleo? Você trocou não sei o quê. Então eu sempre faço isso. Aí você vai começar a investigar, perguntar pra ele. E outra coisa, hoje, se eu bater o olho na moto, pelos acessórios dele, eu falo assim, é cuidadoso, tá chato pra caramba. Tem muitas coisas que você já olha na moto assim, você já fala, tinha cuidado com essa moto. Coisas bobas, por exemplo, colocar aquela borracha de raquete no punho, isso é um zelo, sabe que vai gastar o punho dele é caro. Você vai olhar ali no quadro ali, ó, usava a bota de cross, que ele vai estar descascado a marcha, o pedal de freio ali vai estar descascado ali, porque a bota come aquilo tudo. Eu, por exemplo, quando eu vou sair com a minha moto, eu ponho uma borracha autocolante ali para ele não fazer isso e não... vai aprender. Eu acho que não faltou nada não, faltou alguma coisa. Eu vou contar aqui uma história para vocês, tipo assim, não façam isso. Mamãe bateu muito a minha cabeça de tamanco, e nessa época aí o médico estava trocando meu medicamento, ia tarja preta. Eu, por exemplo, eu já fiz 2 vezes eu fiz isso. Uma foi o seguinte, o cara estava nos Estados Unidos,
E você já viu, né? Eu tava saindo e ia comprar minha primeira GS. E eu, pra você ter uma ideia, uma vez eu fui comprar um carro, o financiador, coisa que eu nunca mais eu faço na minha vida é financiar automóvel. A financiadora só ia liberar a ficha na segunda-feira, você imagina o meu sábado e domingo. Eu não consegui nem dormir. Meu primeiro carro. Então com essa moto foi a mesma coisa. E eu fui lá ver a moto, aí eu fiquei louco. Só que eu fiz o seguinte, eu sou muito conhecido aqui na cidade. Eu fui num cara que tinha uma mercearia, perguntei, ele me deu referência da família, falou que todos ali eram pessoas de ótima índole, que eram pessoas boas, que podia fazer sem medo. Eu falei, olha, era até um amigo meu, Jaburu, ele tem um restaurante na entrada dessa cidadezinha. Aí eu virei e falei, olha, Jaburu, você vai me dar esse dinheiro de volta, hein? Você acredita que eu depositei o dinheiro pro cara lá nos Estados Unidos, peguei a moto sem documento nenhum. Ele ia levar 15 dias, você imagina eu 15 dias sem dormir. Aí, pra você ter uma ideia, eu cheguei na fila do cartório e perguntando assim, você que é o Paulo? Você que é o Paulo? Você que é o Paulo? Olha que doideira. Não faça isso. No seu recibo, você vai lá e entrega o dinheiro para transfere para a conta dele. Hoje tem um Pix, é muito mais fácil. E a segunda foi esse menino de Tamontes, o Fred. O Fred, ele me causou uma repulsa tão grande que eu acho que eu queria matar o Fred. Hoje ele é um grande amigaço meu, mas eu queria matar o Fred. Eu tava vendendo uma moto em Barbacena que o cara tava me dando uma canseira danada. Pra você ter uma ideia, eu ia pegar essa moto no sul de Minas. Eu falei assim, Fred, leva em Caxambu. E o Fred tá assim, vai vir um cara que vai olhar a moto. E se ele levar, eu não posso segurar. Isso é balela, não cai nessa não. Vai tranquilo, se não é para ser, não é sua, não era para ser sua. Não cai nessa especulação, porque ele também tá doido para vender. Porque se ele tá querendo vender, ele tá querendo pleiteando uma outra coisa. Então ele tá garantindo dele. Só que você tá ali afoito, querendo logo pegar a moto. Ó, para você ter uma ideia, eu peguei um motoboy em Barbacena. Falei assim, quando você me compra para me levar lá em Caxambu? Dava 300 quilômetros. O motoboy falou R$190. Eu falei, tá aqui. Aí nós fomos embora. Meu anjo da guarda é tão forte que a hora que eu cheguei em Barroso, tinha tombado um caminhão de gasolina e aquilo ficou o dia inteiro. Aí eu fui para Barbacena, tá aqui a foto. Eu juro. Aí eu fui para Barbacena e tinha um Juiz de Fora, o caminhão tava tombado, não via onde Belo Horizonte passando ali. Rapaz, eu vim com o motoboy de Juiz de Fora pra cá. Não, isso você não sabe da última. O motoboy tava numa Lander, aquilo a minhas pernas, e a moto não passava de 80 km por hora. Eu fiquei amigo do motoboy. Mas a Lander descia nos morros na BR assim, ela não passava de 80. Aquilo me dava uma aflição, dava vontade de dar tapa na cabeça do cara. Juiz de Fora pra cá. Chegamos em Juiz de Fora, tinha tombado um caminhão de gás. Eu entrei por um acesso que ele é crítico sem esse problema. Eu levei mais ou menos umas 4 horas para chegar em casa, de Juiz de Fora aqui, do bairro pro outro. E aí no outro dia eu fui lá, peguei a moto, e eu depositei o dinheiro para segurar. Mas antes o que eu fiz? Ele é de Tamontes. Eu já trabalhei com bateria da Moura. E eu tinha um grande amigo lá e ele era fortíssimo lá em Tamontes. Aí eu comecei a especular ele, Ednel, você conhece o fulano de tal? Ah, conheço o Fred, beleza. A mãe dele é gerente aqui do Banco do Brasil, beleza. Ele tem uma ótica aqui, beleza. Eu falei, Ednel, posso depositar na sua conta? Porque eu conheci o cara. Ele falou assim, Vinícius, eu não gosto disso não. Mas você pode depositar na conta dele, o cara é boca boa, o cara é tranquilo, eu não vou te botar em roubado. Então você pode... Aí sim eu fiz o depósito na conta dele, segurei a moto e dormi tranquilo, porque a moto estava com poucos quilômetros. Zero, era dono de uma estética automotiva. Olha o desespero que eu estava para comprar a moto. Então não faça isso. Não deposite antes. Recibo, passou o recibo, você vai lá em cartório. Você, por exemplo, a última moto que eu vendi, eu fiz uma besteira. Porque eu não sabia, eu não sou vendedor de moto, eu não sabia que você tinha que pegar o recibo e ali no cartório você tinha que extrair ele, reconhecer ele ali, o Xerox, para você levar no Detran, porque antigamente você chegava lá, só falava assim, ó, vendia a moto e tirava a bomba do seu nome. Meu amigo, o cara passou uma semana, um mês, 2 meses, na primeira semana ele me mandou esse vídeo aqui fazendo isso com a minha moto. Olha só. Toda noite eu rezava pro anjo da guarda dele, eu falei assim, o dia que esse cara passasse a moto pro nome dele,
e eu parar de rezar por uma guarda dele, eu quero que ele se enfie debaixo de um caminhão. Rapaz, mas eu passei sufoco. A moto no meu nome, o cara empinando, você imagina o pepino que não ia dar isso. Ia pegar ela para mim, a moto estava na minha carteira. E geralmente, gente, o pessoal começa, para vender, ele quer pôr o preço dele lá em cima. E para comprar, ele quer pôr o preço dele lá embaixo. Então não caia nessa também não. O cara quer vender. Se você tiver um argumento bom, fala, pô, meu amigo, nós estamos numa crise, eu sei que sua moto é bem cuidada, que sua moto é isso, mas eu estou te pagando à vista. Se quiser, bem. Se não quiser, vai procurar outra moto. Não fique se submetendo, não. Porque na hora de comprar, ele vai ficar contigo ali. E não faça isso também, não menospreze o seu veículo. Porque esse menino, por exemplo, ele ficou chorando, a moto estava 33. Eu falei assim, eu vou fazer o seguinte para você, porque eu estava querendo a moto. Mas não faz isso. Eu baixei para 32, mas ranquei todos os acessórios. Eu não tenho condição hoje de comprar os acessórios que estavam na minha moto. Era um protetor da Give, que usado hoje deve custar aí no mínimo aí uns R$2.000. Farolzinho de milha da Give, que deve custar uns 2 também. Então quer dizer, ele se ferrou, porque só ali na frente ali eu ranquei quase R$4.000, R$5.000 de peça. Protetor de punho, eu ranquei, dei a moto pelada a 32 mil. Mas eu dei sorte, porque a minha mão coçou, falou assim, eu vou vender por 32, eu vou inteirar para me comprar aquela moto lá. Então não faça isso, não faça nada disso que eu falei com vocês, que eu fiz nessas motos minhas que eu vendi. Não entrego dinheiro, tome cuidado também, o LX é muito para dar golpe. Pede antecipação, fala assim, antecipa 1.000 aí na frente, não faz isso, você nunca mais vai ver esse dinheiro. Se a moto tiver um valor muito alto ou muito baixo, igual aquele anúncio que eu coloquei aqui, ó, 41 mil, provavelmente isso aí é golpe, provavelmente. Porque a pessoa que conhece da marca, que sabe o valor da marca, não vai falar uma blasfêmia dessa, colocar uma moto 40. Então você tem que analisar, principalmente quando você olha na internet. Se eu botou o preço muito baixo, você já logo... Isso é leilão. Porque tem muita gente que faz isso. Tem gente que compra a moto de leilão e nem sabe. Depois que ele vai vender, que ele vai saber que a moto é de leilão. Por isso eu te recomendo você pagar os 30, 25 reais ou 35 reais e fazer essa terceira visão na internet. Ele vai te dar os dados, se é leilão, se tem multa, tudo. Sempre faça isso quando você for comprar uma moto. Cuidado com os anúncios. Preste muita atenção nesses sites aí. O LX é danado para fazer isso. E quando você coloca a moto no LX, evita de colocar a placa. Eu já tive motos minhas que eu entrei num anúncio procurando uma moto mais um ano a mais, eu via minhas fotos no anúncio. Eu falei, meu amigo, se tu não tirar isso daí, eu vou te mandar um processo. Eu não tinha nem como processar, eu sei de onde ele é. Não gosto de moto de leilão. Eu acho que para comprar é uma maravilha, você compra barato, mas para vender tu vai passar um perrengue desgraçado. Por quê? Porque às vezes é um pequeno sinistro. Mas você não sabe qual foi o pequeno sinistro. Tu pode deixar da moto cair, quebrou um retrovisor e uma carenagem e o seguro da PT. Porque ele vai comprar na BMW. Um retrovisor na BMW vai pagar uns 5 mil, uma carenagem vai pagar uns 18 mil. Então quer dizer, para o seguro é mais fácil dar o dinheiro para comprar a moto que comprar as peças originais na BMW. Mas e se não foi? Se eu der uma porrada na moto? Se inscreve no canal. Eu vou estar postando mais vídeos aí, então você vê que esse não foi um vídeo polêmico.